Olá, pessoal, boa noite. Tô vendo aqui que a Adriana já está solicitando a participação. Vai. Larissa, Laura, Nathalie, Luana. Olá, pessoal, boa noite. Valéria, Nath Rosas. Oi, Adriana, Oi, tudo, Carol, tudo bem? tudo certo? Tá me Dri, ouvindo tô falando bem? aqui com o pessoal. Tô te escutando bem, tô te vendo bem. Você tá me vendo bem? Tá me Tô, escutando? perfeito. Pessoal aí de casa, tá me escutando? Me deem ok se vocês estão escutando a gente, estão vendo a gente. Dri, um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo Eu meu, Carol. vou. Deise Gomes está acenando, Tereza Cristina também, Sandra. Vou colocar aqui o nome da nossa live hoje, gente, é Saúde Mental no Contexto Esportivo. Olha o Wallace dando boa noite, Laura Alvim, Oi, boa noite. Marcos. Oi, Marquinhos, querido, professor lá da academia da Forma Total. Ai, que bacana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou esperando o pessoal chegar. Enquanto estou colocando aqui o nome da live. Eu sou a Carolina, gente, sou psicóloga da ACM. Estou aqui hoje com a psicóloga do esporte, a Adriana Lacerda, nossa convidada super especial. Obrigada, viu, pelo convite. Vai ser muito bacana esse bate-papo. Vi aqui na Camura. Oi, boa noite, gente. Conseguiu aí Boa noite, escrever? pessoal. Aham, deixa eu só Boa. fixar aqui. Ih, eu tô clicando aqui, não tá. Vanessa. Tenta, clica e, ou então segura uns 2 segundinhos, vê se aparece para fixar o comentário, a opção de fixar. Uhum. Engraçado, eu fiz o teste, só que agora não tá indo. Tenta Bom, de novo, não se tem alguém. problema. Você digita e aí você ou clica depois que você publicar, ou então você segura Ah, uns foi. 2 segundinhos. Foi. Foi, Acho que agora agora foi. 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 Olá, Bom, já tem aí, gente Yasmin. aqui. Foi. Renata Taide, tô vendo aqui também. Giovana, Tá fixado, ó, já estão te dando Vanessa, feedback aí, ó. sim, Yasmin, Wallace dizendo que deu certo, Renata falando que fixou, Luana também, bacana, gente. Muito feliz. Dri, vamos começando então? Vamos, querida, você que manda. Estou a postos aqui. Eu só não tô conseguindo agora, tô te vendo. Tá, deixa eu só. Pessoal, então, né, só para quem chegou agora, a nossa live, né, Saúde Mental no Contexto Esportivo. Sou Carolina, psicóloga da CM, trabalho na Unidade Lapa, tô aqui com a Adriana Lacerda, psicóloga do esporte, doutoranda, né, na PUC Uhum, e presidente da ASOPERJ. E assim, a gente está com um uhum. projeto super legal de lives. É, a gente está postando 3 lives, né, toda semana, com conteúdo super exclusivo para vocês. Então sigam a gente, né, a CMRI no Instagram, para vocês poderem acompanhar tudo assim bem quentinho. E aí, só para dar uma contextualizada, né, Dri, queria explicar para o pessoal aqui de casa. A gente já bateu um papo, né? Mas Uhum. sobre o esporte na ACM, né? A ACM Rio, ela é uma instituição bem antiga. Inclusive, esse sábado, né, a gente fez 176 anos, o IMCA. E aqui no Rio, a gente já está há mais de 100 anos. Então, é uma instituição, assim, centenária. E a gente tem uma ligação muito forte, né, com o esporte. Inclusive, a gente criou algumas modalidades esportivas, como o futsal, o voleibol. Então, assim, a gente tem realmente, né, assim, muito a falar sobre esporte. E aí, por isso, né, o convite, porque você é psicóloga do esporte
E para além disso, né, além de a gente ser muito conhecido pela educação física, a gente também é muito conhecido pelo social. Eu Uhum. faço parte, né, do setor de desenvolvimento social. E aí a gente tem o programa Jovem Aprendiz, o programa PASSE, que é a inserção, né, de crianças em situações de vulnerabilidade social no esporte, o PAF, que é a inserção do idoso em situação de vulnerabilidade social, né, no esporte. Então, assim, até os programas sociais estão relacionados com o esporte. Uhum. E aí veio o convite, a psicologia, né, do esporte. Acho que a gente que é psicóloga a gente já conhece, mas talvez muitas pessoas, né, não conheçam, quem não é da área. E aí é muito bacana ter você aqui para explicar um pouquinho para a gente, né, para esse saber dentro da psicologia que vai olhar para o atleta, que vai olhar para o praticante de atividade física. E a primeira pergunta assim, que eu queria fazer para você é quais são os benefícios, né, da atividade física para a saúde mental. Então, vou passar a fala para você. Ótimo, Carolzinha. Assim, obrigada. Primeiro, antes de começar, eu queria agradecer muito o convite, fiquei muito honrada. Já parabenizar a CM aí pelo recente aniversário. Eu acho que são projetos como esses, né? Vocês abrem, você falou de tantas frentes aí que vocês abrem dentro aí da nossa sociedade, são esses projetos que realmente fazem a diferença aí na vida de muita gente. Então, Sim. parabenizar aí as pessoas que estão à frente, você aí dentro das suas atribuições, junto ao pessoal que está lá. Então, fico muito honrada e parabenizo aí as iniciativas, que eu acho que é dessa forma que a gente consegue, assim como você falou, né, de a transformar não só a sociedade, mas você já falou de atleta, a gente fala de ser humano, indivíduo, cidadão. Então, a Sim. atividade física, o exercício, o esporte, ele tem eu digo que é alguma coisa muito nobre, né? Assim, a gente consegue, é uma ferramenta que tem múltiplas aplicabilidades e benefícios. E aí, quando vocês me pediram para falar desse tema, né, eu sendo psicóloga do esporte, não tive nem como negar, né? Porque é a minha Aham. paixão, eu falo disso com muita paixão, né, com muita alegria, então não podia ser diferente. E Ah, até assim, bacana. dentro do que você me perguntou, eu não sei se o pessoal também quiser ir, né, fazendo É, pergunta e tal, eu vou tentar. A gente fala assim, na live tem uma hora, mas uma hora passa rápido, sim. né? A gente Gente, estruturou lá, né, que vamos ver se dá tempo de falar exatamente. tudo, né? Diga, Quem você ia falar? tiver, tô vendo aqui o Alexandre entrou também. O Alexandre é nosso secretário executivo. Estamos a Bruna também, o Alan, todo mundo aqui assistindo. Como a Adriana falou, quem tiver dúvida, pode colocar aqui perguntas, pode deixar aqui que a gente vai tentar responder, né, para ser bem interativo. E até, Carol, também aproveitar, agradecer o pessoal que está acompanhando e também parabenizar vocês pelas iniciativas de live, que eu acho que é uma forma da gente disseminar a informação, né? Como você falou, eu sou presidente da Soperj, a Soperj também vem vindo, né, ao longo desse período que a gente está passando, com essas ações, né, de lives e sempre procurando alguma temática que seja interessante das pessoas acompanharem. Acho que vocês fazendo isso também é uma contribuição que a gente dá para a sociedade da forma que dá nesse momento, né? Porque estamos Sim, impedidos de sim, alguma forma, mas eu acho que a informação, né, enfim, a tecnologia vem a nosso favor nesse sentido. E aí, entrando já na tua exatamente. pergunta, a gente conversou um pouquinho e achei muito bacana o tema, porque, inclusive, coincidentemente, eu acho que você até não sabia quando a gente conversou, mas eu fiz um capítulo, eu tenho um capítulo de livro, né, no livro Ai, de show. Psicologia do Esporte, falando sobre os aspectos biopsicossociais no contexto esportivo, junto com a psicóloga Caroline Uhum. Muniz, que é uma colega nossa, até tua xará, mas ela é Caroline Aham. no livro, que depois eu vou mostrar e vou falar uma surpresa para quem ficar aí até o final da live. Vai ter uma Opa! surpresa aí no final que a gente combinou, né? E aí, pegando o gancho, assim, dentro desse capítulo, a gente começa exatamente introduzindo essa tua pergunta, né? Assim, os benefícios do esporte, até num escopo um pouquinho maior, assim, na abrangência dele como um todo, assim, de como ele pode impactar positivamente a vida dos praticantes, né? E aí sejam eles atletas, Sim. sejam eles crianças,
atletas de alto rendimento ou praticantes amadores de uma forma geral. E quando a gente se debruça, né, quando a gente olha para a área da psicologia do esporte, que é uma área específica, eu acho que é interessante para quem não Uhum. conhece, né, assim como você falou, né, muita gente não sabe. A psicologia do esporte nada mais é do que uma ciência, só que com um conhecimento específico do que envolve toda a estrutura que é o esporte, né? Então, as variáveis psicológicas que vão interferir no desempenho desse praticante. E aí a gente fala, né? Quando eu pergunto isso, a gente fala de medo, de ansiedade, de motivação, de autoconfiança. Então, tudo isso, o meu olhar como psicóloga do esporte, eu vou estar atenta no meu trabalho com esses meus atletas no desenvolvimento da preparação psicológica, que é preparar aquela pessoa para o momento da competição ou para o momento de treino, né? Então, assim, dando essa introduzida para quem não conhece essa área da psicologia do esporte, tem esse conhecimento muito específico. Eu, como psicóloga, eu preciso entender, né, o que que é o esporte, qual é a modalidade. Você bem falou que na SEMI vocês têm, né, modalidades como futsal, como basquete, todas elas independente, né, da sua estrutura. Eu, como psicóloga, eu preciso entender qual é o funcionamento, o que que ela demanda fisicamente, Exatamente. tecnicamente, psicologicamente, né? E aí, quando a gente pega, então, o esporte como uma prática que pode trazer benefícios na saúde mental, antes de falar de saúde mental, eu estou falando de benefícios psicológicos mesmo, né? Então a gente vai falar não só da parte emocional, das emoções, então ajudar na questão da ansiedade, ajudar na motivação, mas eu estou falando de um aspecto social, né? Que vocês fazem isso muito bem, né? Pelo que você Sim, falou, sim. na ACM tem essa preocupação. Então o esporte ele é realmente uma ferramenta de socialização, tem a parte da disciplina, então o praticante aprendendo a ter a questão da cooperação. Então, o esporte ele vem como essa ferramenta que, como eu falei, é biopsicossocial, é muito mais ampla Sim. do que propriamente um benefício psicológico específico, né? Apesar que quem estuda muito essa área, as pessoas que pesquisam, elas defendem realmente que os benefícios psicológicos hoje eles são inquestionáveis, assim como os benefícios físicos, né? Mas aí eu estou falando Sim. assim de criar vínculo afetivo, de você trabalhar a cooperação. Então, a atividade ali, o esporte, vai ajudar muito aquele praticante a lidar com situações que às vezes vão transpor para a vida dele. Lidar com Exatamente. frustração, né? Com perda e com ganhar e perder, como é que eu lido com isso? Lidar com as Sim. minhas limitações, e aí podem ser limitações emocionais. Então, às vezes, um atleta que é muito introvertido, uma pessoa que tem uma dificuldade nas interações sociais, o esporte pode vir como essa ferramenta também. E aí isso tem um impacto, né, no desenvolvimento de caráter, de formação de personalidade. Tudo isso que eu falei, né, da questão da disciplina, da cooperação. E muitas vezes as pessoas entram no esporte com isso, né? Às vezes é uma mãe, um pai que bota um filho em determinada modalidade, né? Eu trabalhei muito tempo com judô, né? Então no judô os atletas, muitos Sim. deles começaram porque o pai ou a mãe achava a criança muito agitada ou muito agressiva e Sim, botava sim. no judô para poder ter esse contraponto. E aí a gente vê que os benefícios vão além, né? Assim, não é só a questão da disciplina e a questão da agressividade, né? Você trabalha a atenção, Sim. o respeito, né? Como eu falei, a questão da O cooperação. Wallace, Oi. o Wallace, Dri, tá falando até aqui, frustração, bem difícil para o atleta, né? Eu acho que no esporte a gente trabalha muito a questão da frustração, porque você não vai ganhar sempre, né? Assim como você também não vai perder Exatamente. sempre, mas ganhar sempre você também não vai. Então, essa questão da frustração acho que aparece muito, né? E aquela pessoa que pratica, ela aprende a lidar com isso, né? Até mesmo para persistir fazendo aquela atividade, né? O atleta, né, Carol, ele trabalha muito com essa questão de meta, né? Assim, você treina para um determinado objetivo. E aí pode ser uma competição, pode ser um treino, pode ser melhorar uma determinada habilidade, melhorar uma determinada posição, você, enfim, conquistar um determinado resultado. E quando isso não acontece, vem a frustração, porque você tem uma expectativa, o resultado não corresponde àquela expectativa, o resultado disso é a frustração. Só que isso, você ter o aprendizado em cima de uma derrota, em cima de um objetivo que não foi alcançado,
também é importante para a construção da sua personalidade. Né? Então a gente está falando para além do esporte. Na vida, a gente vai lidar com situações que eventualmente a gente não vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai se frustrar, a gente vai criar essas metas de vida também pessoal, e o esporte ele é muito alinhado, né? Ele é o reflexo, né? Ele é o espelho do que a gente vive na sociedade. Então a questão da frustração é muito difícil, mas ela faz parte. Quem está no esporte até de alto Sim, rendimento também está lidando o tempo todo com isso, né? No judô a gente tem isso, né? Que no, é uma máxima que a gente fala que o importante no judô não é cair, mas é saber levantar. Então hoje a gente na fala de vida, né? resiliência, na vida, né? A gente fala de resiliência, a gente Exatamente. fala dessas capacidades internas que eu tenho para poder enfrentar, que são capacidades de enfrentamento. Então, todas essas situações, sejam elas positivas ou negativas, que o esporte proporciona para a gente, elas vão trazer algum tipo de aprendizado para a nossa vida. Então, eu acho que isso é o bacana do esporte, né? Porque você consegue extrair dele tudo aquilo que ele pode te ofertar em termos de experiência, em termos de desenvolvimento pessoal, interpessoal, no relacionamento com outras pessoas também. Então, isso eu acho que o maior benefício. E são valores, né, Carol, que você leva para a vida, que é o que a gente está falando. Você não consegue Sim. separar o atleta, é atleta, mas é um ser humano que está ali. E muitas vezes as Uhum. pessoas veem esses atletas como super-heróis, né? Ele não é passível de erro, é como se ele fosse ali, ele tem que realmente conseguir. E não, ele também pode errar, ele é um ser humano, ele está passível, né, de chegar num determinado momento. E aí vem o nosso trabalho como psicóloga, que é tentar ajudar para que Exatamente. a parte emocional possa ajudá-lo nesse momento. E aí tem a nossa preparação psicológica nesse sentido, né? De ajudar nessas variáveis emocionais e psicológicas para que quando chega esse momento do teste, digamos assim, da competição, ele esteja o melhor preparado possível, né? Não só fisicamente, como tecnicamente ou taticamente, dependendo do esporte, mas também psicologicamente. E aí esse é o trabalho do psicólogo do esporte, né? Ótimo. A Ju Peniche fez uma pergunta, eu já vou falar a pergunta dela. O Alexandre falou aqui, abordagem muito interessante, principalmente se levarmos em conta que na CM nosso maior público tem um perfil diferente das outras academias, né? Tem o idoso, tem o gordinho, etc. Muito legal aqui. Poderia abordar algo do tipo, nosso público ser diferente, Dri? Eu acho que o Alexandre está falando aqui que na SEMI a gente tem diferentes perfis, né? Uhum, Porque, claro que tem o perfil das pessoas que buscam, né, a musculação, tem o perfil das pessoas, né, mais preocupada com a questão do fitness, mas também tem um pessoal que quer essa parte da socialização, né? Como a gente já está uhum, abordando, essa questão de poder trabalhar as relações interpessoais, de poder trabalhar não sei, uma inclusão, né? Então uhum. acho que o que ele pediu aqui para talvez falar, comentar um pouquinho sobre isso, né? São as diferentes facetas, não é só a saúde física, né? O que você já está Aham. colocando vai além. O esporte é uma ferramenta, né, de educação, é uma ferramenta de socialização, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Exatamente. Antes de te responder, queria deixar um beijo aqui. Tá entrando o pessoal da Soped, Renata. A Dani Olha, Pouzin foi atleta de judô, já é comentarista também quando tem as competições. Dani, um beijo. Enfim, agradecer a pergunta também do Wallace e agora do Alexandre. Eu acho que essa é a intenção sim, aqui, né? Então, assim, eu acho que eu não vejo muito. Eu entendi o que ele quis dizer de público diferente, mas quando eu falei dos benefícios, né, e como o esporte, você bem colocou, o esporte como sendo essa ferramenta de autoconhecimento, isso invariavelmente vai atingir qualquer público, né? E aí, claro, o uhum, que vai diferir é o objetivo que cada um busca aquela prática. Ele falou, por exemplo, quem vai para uma academia tem um determinado objetivo. Hoje eu sou corredora, eu tenho um determinado objetivo com a corrida, né? Então, pelo que eu estou entendendo, o que vocês trabalham e o maior benefício do esporte nesse sentido emocional para o público de vocês seria mesmo esse mecanismo de inclusão, né? E você sim, lidar sim. com diferentes perfis, você está de alguma forma impactando esse sujeito, né? Você está ali colocando ele de frente com essas diversidades
e promovendo essa questão de inclusão, de respeito ao diferente, de alguma forma. O judô, não Sim, tem como sim. deixar de falar, Carol, porque assim, o judô é um dos esportes mais democráticos que eu conheço, né? Não sei se vocês têm o judô na CM, mas assim, você tem o alto, você tem o baixo, você tem o gordinho, você tem o magrinho. Então, assim, isso é o bacana, de você, através de uma prática, você oportunizar aquele sujeito a se sentir autorrealizado, seja na prática que Sim, for, seja para rendimento, ou seja pura e simplesmente para ele ter uma questão talvez de saúde ali, né? A gente vê que, inclusive em pesquisas, alguns praticantes que não são de alto rendimento, eles buscam muito a estética, né? Então, as pessoas de academia, né? Pessoas que não visam alto rendimento, existem motivações por trás que são diferentes de atletas de alto rendimento, mas de alguma forma sim, ela está ali numa estrutura organizada, institucional, seja numa academia, num clube, numa associação, numa ONG, lidando com essas questões, né, do diferente, como ele falou, do respeito, da cooperação, porque eu acredito que se não tiver o outro ali, como é que você maneja as situações esportivas, seja de regra, seja da própria atividade poder acontecer, você deve depender do outro para ter um grupo para realizar determinada atividade. Então, isso sim, exatamente. e o esporte é um direito de todos, né? Isso está na nossa Constituição. Eu tive a oportunidade, quem é aí da educação física, acredito que tem muita gente da CM com essa formação. Uhum. Eu tive o Sim, sim. privilégio de ter como meu orientador do mestrado o professor Tubino, que é uma referência na área da educação física, e ele falava muito disso, né? Que o esporte hoje ele é um direito de todos, né? E até por conta disso, dos benefícios que a gente está falando, principalmente nos aspectos psicológicos, além dos outros, né? Físicos, enfim. Exatamente. O Wallace, Dri, falou aqui no alto rendimento, em uma equipe multidisciplinar, o psicólogo tem uma importância fundamental, né? Sim. Ele comentou aqui. Bacana. O Wallace, assim, isso é uma fala minha, né, Carol? Assim, quando eu costumo falar nas minhas aulas ou palestras, eu sempre trabalho com ideal. É óbvio que quando a gente fala de você montar uma equipe interdisciplinar, obviamente, quanto mais profissionais você tiver nutrição, psicologia, fisioterapia, medicina, é melhor, né? Assistente Sim, social. sim. Só que é claro que existem limitações que, eventualmente, alguns lugares não vão conseguir montar essa equipe. Mas, obviamente, se você consegue ter um psicólogo dentro dessa estrutura, e eu digo, Wallace, não só multidisciplinar. Hoje a gente usa um termo que é o transdisciplinar. Então, além de você Uhum. ter, além de ser multi, é inter, porque tem a troca entre os profissionais, e é trans, porque um profissional entende um pouquinho da área do outro que não faz o outro ocupar, eu não preciso ser fisioterapeuta, mas eu tenho que ter um conhecimento básico, mínimo da fisioterapia, porque se o meu atleta se machuca, eu preciso entender minimamente o que essa lesão representa na vida dele, quanto tempo ele vai ficar parado, quais são as limitações que ele vai ter em termos de retorno aos treinamentos. Então, hoje, isso é bacana, a gente fala em transdisciplinaridade, tá? Além Verdade. da Uhum. equipe multi, né? Então, multi, inter e trans. Hoje em dia a gente fala de trans, transdisciplinar. Eu acho que o Wallace conhece Manuel Tubino. Colocou aqui grande Manuel Tubino, Sim, então ai, falou amo, aqui. gente. Está no céu, mas, enfim, continua sendo o meu mentor. Bacana, Adri. Então a gente falou aqui, né, um pouquinho, né, do esporte de alto rendimento. Também a gente focou no público da CM, né, que não é o atleta de alto rendimento, mas são praticantes, né, da atividade física. A Juliana Peniche, que é minha chefe, beijo, Ju. Oi, Ela Ju. fez uma pergunta aqui relacionada à pandemia. Só vou voltar aqui, mas Tá. só um minutinho que eu tô que ficou aqui pra cá. Vocês têm psicólogo, né? O Wallace está falando aqui, muito Sim, bacana. Então a sim. Carol tá lá também prestando o serviço dela. É isso, né? Os profissionais só têm a somar mesmo. Quanto mais profissionais agregados, né, podendo ter esse olhar, melhor. Exatamente. E eu tô falando, Carol, até desculpa aí, enquanto você acha aí a pergunta, não sei aqui quem Pode colocou. falar. Deixa eu ver se Foi eu a acho Juliana, mas que. foi logo no início.
Ah, o Alexandre, né? Ele falou do público de vocês. É claro que a minha experiência de 20 anos, né, nessa área é com atletas de alto rendimento, mas quando eu falo desses Uhum. benefícios de formação de caráter, de disciplina, eu estou indo para além do alto rendimento. Eu estou falando de benefícios que são voltados também para o público como o de vocês. Quando a gente fala de Sim, cooperação, quando a gente fala de autoeficácia, de autoconfiança, de formação de personalidade, e o esporte intervindo nisso, o esporte sendo uma ferramenta, como você colocou no início, né, socializadora, de inclusão, eu estou falando disso também, né, apesar do meu público ser alto exatamente. rendimento, né, porque mesmo sendo Exatamente. alto rendimento, o teu aluno lá, o teu praticante, às vezes ele vai treinar, acontecer alguma coisa na, sei lá, na casa dele, e ele vai chegar no dia do treino e ele não vai estar treinando como ele costuma treinar. Isso vai interferir no rendimento dele, nem que não seja para ele competir, mas para ele estar naquele dia Exatamente. podendo absorver tudo que é passado para ele. Então, a variável psicológica ela vai estar sempre presente de alguma forma. Então, o meu trabalho é exatamente voltado para isso, né? Para minimizar os efeitos negativos desses estados emocionais que podem impactar nessa prática, seja de alto rendimento ou não, né? Achou Perfeito, aí? Dri. Achou aí o link? Achei. A Juliana Peniche fez essa pergunta. Em relação a esta pandemia, como colaborar com os conflitos vivenciados por frequentadores, atletas, quanto à manutenção da prática esportiva? É, assim, de fato, né? Eu acho que você talvez esteja lidando um pouco com isso na sua prática, com os atletas que você acompanha. Esse ano a gente ia ter Olimpíadas, né? Não sei nem se vai ter, assim, depois você até atualiza, né, a gente em relação a isso, mas por enquanto assim tá adiado, né? E na Semi a gente também Uhum, tem alguns torneios, nós temos, a gente ia ter, né, o Rio 2020 aqui, o Jabs ia ser aqui no Rio, e aí assim, adiou, né, os torneios, e aí então tem essa questão, né, uhum, dessas incertezas, dessas inseguranças. E para além disso também, Dri, né, daí já é outra pergunta, é parecida, né? uhum, Mas tem a questão de que a gente está flexibilizando agora, né? O Rio está nessa fase de flexibilização social. Então, a gente vai voltar a abrir a SEM, o pessoal vai voltar, né, a frequentar a academia. Mas, assim, falando um uhum. pouquinho da sua prática, né, junto com os atletas, como é que foi isso, né, essa questão? Desculpa, qual o nome da pessoa, Carol, que fez a pergunta? Juliana Peniche. Juliana A Peniche. Juliana. Ela que é sua chefe. É ela, Uhum, não? é, Ai, um é. beijo para ela. Obrigada pela pergunta. Deixa eu só registrar, não posso deixar passar. Fê, uma amiga minha querida, tô morrendo de saudade. A Juju Bessa, que é uma psicóloga também que foi minha aluna, botando aqui o carinho dela. Obrigada, viu? E aí, respondendo essa pergunta, é um momento muito complicado, né, Carol? Eu acho que a gente não tem precedente, né? Então, essa situação da pandemia, até para nós psicólogos, é uma situação desafiadora pessoalmente e profissionalmente, porque a gente não tem registro anterior disso ter acontecido. Então, não Uhum. existe cartilha para se seguir em termos de suporte emocional que você possa fornecer. Ou seja, não existe uma receita de bolo. O que eu tenho feito, aí, como Uhum. você bem falou, cada atleta, enfim, que eu atendo tem uma determinada situação específica, mas é a gente entender, eu trabalho em cima de dois pilares, que é a aceitação, né, e adaptação. Uhum. É a gente aceitar que Sim. existe uma condição que independe da nossa vontade, do nosso controle, e muitas vezes isso gera uma insegurança, como você falou, a incerteza, ela pode ser causadora de muita ansiedade, não só para os atletas, mas para nós seres humanos de uma forma geral. A gente precisa dessa sensação de segurança e de controle para a gente conseguir continuar com as nossas vidas minimamente dentro de alguma coisa saudável, né? Do equilíbrio Sim. emocional. Então é difícil porque, como eu falei, é sem precedente. A Olimpíada ela está adiada, então ela, no meu ponto de vista, ela já perde totalmente o conceito primordial de Olimpíada, que acontece de 4 em 4 anos, ela já não vai ser mais de 4 em 4 anos. Então a gente tem atleta que ia se aposentar agora em 2020, a gente tinha atleta suspenso por doping, que talvez não ia competir até por ser 2021, né? Passou para 2021, mas não Uhum. está confirmado.
talvez consiga já ter passado pelo período de sanção, de punição. Eu tenho atletas que estavam planejando engravidar, né? Então isso impacta diretamente, né, nesse sonho. Às vezes são atletas que já estão no final de carreira, mas assim, com 34, 35 anos, jovens, mas para o esporte, às vezes, é uma idade avançada e para a mulher mais ainda, biologicamente falando, por questão hormonal, né? Enfim, produção de óvulo. E isso impacta, porque Uhum. aí ela vai ter que esperar mais um ano, se ela quiser continuar realmente nessa questão de estar na Olimpíada, e abdicar de alguma coisa. Então, o que eu tenho trabalhado, e aí eu acho que, não sei se eu respondo ao que ela perguntou, é exatamente isso, é entender como é que cada um está absorvendo a situação, e aí a gente tem várias pessoas, a gente tem a mesma situação com diversas reações diferentes, porque cada um Sim, interpreta de uma forma, e aí dentro disso eu vou lançando mão de estratégias, principalmente no que diz respeito ao autocuidado. O que é o autocuidado? É a gente entender, a gente cuidar das necessidades que o nosso corpo e a nossa mente, porventura, estão manifestando nesse momento. Então, isso pode estar ligado à área física. Eu tenho atletas que quiseram continuar treinando de forma adaptada. Eu não sei se no caso de vocês os treinos foram suspensos e agora vocês vão retomar aos poucos, mas é entender que assim, isso está valendo para o mundo inteiro. Não tem como a gente exigir dos nossos atletas, dos nossos praticantes, de estar no mesmo nível que estava 2 meses atrás, né? E aí, exatamente. quando você retira, ninguém foi preparado para esse momento. A gente foi retirado disso de forma abrupta. Então, as reações, Sim. elas são completamente. Eu vou usar um termo, eu vou usar um termo mais coloquial. Elas são mutáveis, assim, o tempo todo a gente está em mudança dessas reações. Às vezes por conta do tempo, quanto mais o tempo se estende, eu posso estar mais afetado ou não. Ter a perspectiva de futuro ou não também pode impactar. Não ter uma segurança que venha dos nossos superiores, dos nossos governantes, também pode impactar. Enfim, pico do vírus também pode impactar. Então, com relação a isso, eu tenho cuidado de ter esse olhar mais individualizado, eu acho que seria isso, para eu conseguir Uhum. estabelecer essas estratégias dentro do que eu trabalho de autocuidado, que é identificar quais as necessidades do meu corpo e da minha mente, né? Seria dentro desse viés, assim, dentro dessa esfera, entendeu? E você colocou dois pilares, né? Aceitação e adaptação, né, Dri? Fundamental Exatamente, é isso que eu pensar falei, nisso. né? Você É, aceitar, assim, e a aí, gente não tem esse controle, né? Diga. o Wallace está falando aqui, não teremos os mesmos resultados, né? É isso, é aceitar e se adaptar. É. Olha, o Wallace está colocando aqui, estamos mantendo nossos alunos ativos. Nossa Uhum, equipe de profissionais estão elaborando vídeos com exercícios. Então, assim, é uma forma de se adaptar, né? É você exatamente. entender que, nesse momento, a atividade física não poderá ser feita presencialmente. Mas como Uhum, manter essa conexão, né? Como manter essa presença junto aos nossos assistidos ou junto aos nossos associados, que a gente chama aí de família, né, assemista. A gente encontrou dessa forma com a internet. Então, assim, com as lives também. Então, assim, a gente está a todo momento, né, movimentando nossas redes sociais para justamente, né, dar essa atenção para o nosso público. E aí também a uhum. gente às vezes manda vídeos por WhatsApp, assim, o importante é se comunicar, né? Que É. chegue ao nosso público. Eu E acho aí, até, assim, Carol, desculpa, deixa eu só te cortar, porque claro. eu ouvi uma coisa muito bacana de uma colega nossa, que a gente entendeu o seguinte, que o distanciamento, hoje a gente está em distanciamento, não é um isolamento, mas ele é social, ele não é emocional. Isso que vocês estão Uhum, fazendo é uma forma de estar conectado, vocês estão se conectando da forma que é possível, que é isso que a gente falou de se adaptar. Qual é a perfeito. adaptação que eu posso fazer? É ter a conexão via o que a gente está fazendo. Ó. Estamos distantes, cada uma na sua Perfeito, casa, mas a gente de alguma forma está conectada. E isso traz acolhimento, isso traz segurança, isso traz tranquilidade. Então, eu acho que é muito importante essa iniciativa, né, que vocês estão fazendo de manter Ó, as pessoas conectadas, né? exatamente. Ó, a Luana tá aplaudindo aqui, Renata também, Renata Taide, Marcos Guedes tá dando joinha.
Acho que o pessoal concorda, né, com o que a gente está colocando aqui, bacana. Dri, falando um pouco sobre autocuidado, né, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? A Uhum. gente conseguir olhar para a gente e ver a nossa questão física e emocional, né? Trabalhar com os nossos limites. E aí me faz pensar muito como a gente tem terceirizado, né, muitas coisas. A gente atualmente assim, a gente não prepara às vezes a nossa comida, a gente terceiriza esse serviço, a gente pede no restaurante, a gente não vai até o restaurante, a gente terceiriza, né, chamando uma pessoa para entregar na nossa casa. E às vezes a gente faz isso, né, com a nossa saúde emocional e com a nossa saúde física, colocando na responsabilidade do médico, na responsabilidade do educador físico, na responsabilidade do psicólogo, a nossa melhora, né? Ou o nosso rendimento. E aí eu acho muito legal essa questão do autocuidado, porque chamam para uma que a gente chamaria de corresponsabilidade, né? O, Uhum. você tem responsabilidade, o profissional também tem responsabilidade. Então, é uma corresponsabilidade, né? Então, assim, Exatamente. é muito legal assim bater essa questão do autocuidado para que as pessoas elas percebam isso. E para a questão da pandemia, né, assim trazendo um pouco o que a Ju fez a pergunta dela, tem uma questão muito forte, né, assim o COVID com o sistema imunológico. Então ninguém quer pegar Uhum. esse vírus, e se pegar a gente quer, né, ter os sintomas leves. E aí, assim, a saúde mental, ela impacta, né? Assim, queria que você comentasse como a saúde mental, essa questão do estresse, da ansiedade, ela pode impactar na saúde física, né? Queria que você falasse um pouquinho Uhum. sobre isso para os nossos, para quem está É, escutando a gente. eu, eu inclusive me encaixo aí nesse grupo que você falou, porque eu contraí a doença, né? Mas eu tive a forma branda, né? Enfim, não foi nada grave e é exatamente isso que você está falando, né? As pessoas estão procurando meios, né? Isso que você falou da corresponsabilidade, é entender que hoje tem estratégias que você pode lançar a mão que às vezes você não tinha tempo para parar para pensar, você não tinha o cuidado de olhar para si, porque o autocuidado é isso, é um conjunto de atitudes que fazem você cuidar de si mesmo. Então, mesmo que você tenha, como você bem falou, né, brilhantemente, de terceirizar, né, seja para um psicólogo, seja para um profissional de educação física, seja para quem for, se você não entender primeiramente as suas necessidades, às vezes até é difícil o profissional que está ali com você até te ajudar dentro da competência que ele tenha. E aí a gente não Exatamente. está falando de incompetência, a gente está falando de, como você bem colocou, de corresponsabilidade. Eu posso ser ajudada, mas eu preciso me ajudar. E essa situação nos colocou exatamente nesse momento, da gente ser obrigado a nos olharmos de uma forma que talvez antes a gente nunca tinha feito, né, na história das nossas vidas. Então, o próprio, eu não gosto desse termo, né, mas o confinamento, assim, você saber que você está impedida de ir e vir, o seu direito de ir e vir, traz uma situação de conexão consigo mesma, porque eventualmente você vai estar. Uhum. Eu fiquei 20 dias sozinha, em Nossa, isolamento, sem meus filhos, porque eu estava com a doença e estava em quarentena, né? Então, como é que a sim. gente lida com isso? E aí vem o que você falou dessa questão do benefício. Então, hoje, inclusive, tem uma pesquisa que fala que do grupo que tem maior vulnerabilidade e propensão à doença é o grupo que tem a questão de transtornos mentais, a saúde mental mais abalada. A gente fala de obesidade, também é um grupo, a questão da idade, né? Então, fatores de risco. E a saúde mental, ela entra também como um fator que pode interferir na propensão de você contrair a doença ou não. Então, mais do que nunca, é super importante a gente ter esse olhar, né? E aí a gente cai num lugar meio complicado, Carol, porque assim, já se sabe que o sedentarismo, né, as pessoas que têm esse perfil de obesidade, sedentarismo, diabetes, têm mais propensão a contrair a doença. Mas aí a gente vai para um outro extremo, porque diante disso as pessoas ficaram tão apavoradas, porque a doença realmente pouco se Uhum. sabe, né, Sim, sobre o sim. andamento dela, sobre como ela se comporta, que as pessoas foram para um outro extremo. Então você vê pessoas que antes não se exercitavam, que eram sedentárias, e que hoje treinam 7 vezes por semana, às vezes de forma não orientada por profissionais. E aí isso é um Uhum. problema, porque para mim é um ato de desespero, assim, gente, o que eu tenho que Sim. fazer
para eu minimizar esse risco, né? Para eu melhorar a minha imunidade. O que a gente tem hoje, e você está lá no laboratório do Alberto, eles estão fazendo uma pesquisa brilhante sobre isso, e ele já tem Perfeita. resultados preliminares sobre essa questão do Covid, imunidade, é que, nesse momento, não é hora de colocar nenhum hábito novo. Ou seja, se a pessoa não faz Uhum, nada, não adianta ela agora começar a fazer o exercício que ela nunca fez na vida. Isso pode ser uhum, extremamente prejudicial e baixar a imunidade, porque dependendo da intensidade, e aí os seus colegas de educação física vão poder falar melhor do que eu, dependendo da intensidade do exercício, você não está aumentando a imunidade, né? Você não está mantendo essa uhum. imunidade, você está piorando, porque você está levando o seu organismo a um nível de exigência, de intensidade que ele não está acostumado. E aí você mobiliza áreas que não estão preparadas para aquilo, você fica mais suscetível, né? Então, o que essa pesquisa Uhum, do Alberto está mostrando para a gente de forma preliminar nesse início de pandemia que eles levantaram os dados? Primeiro, que é isso, não é momento de iniciar nada novo. E segundo, hoje, os dois impactos positivos para a saúde mental com relação à doença são terapia. Então, assim, você tem um sim, acompanhamento psicológico. Aí sim, se você nunca fez e está se sentindo mais ansioso, mais é um momento sim de entrar, isso não vai fazer mal, terapia nunca faz mal. O sim, exercício, se a procurar pessoa já ajuda. procurar ajuda, exatamente. Hoje tem vários colegas nossos, né, oferecendo frentes de atendimento, de apoio para esse momento que a gente está Exatamente. passando. E a outra coisa seria a alimentação. Então, uma alimentação balanceada e junto com a terapia seriam essas duas estratégias que, nesse momento de pandemia, são as que surtem efeitos positivos na questão da saúde mental da população de uma forma geral, né? Que a gente está falando, não, Uhum, não necessariamente. E aí, Carol, tem um dado que é assustador, porque atletas, assim, eu vou falar de alto rendimento, mas atletas que têm uma rotina, né, de treinos que são considerados atletas profissionais, atletas de alto rendimento, eles têm 2 vezes mais chances de desenvolver algum transtorno mental. Então, a gente, mais do que uhum. nunca, como psicólogos, a gente tem que olhar esse sujeito que está por trás do atleta e entender que, às vezes, uma pessoa que compete bem, uma pessoa que rende bem, que performa bem, não necessariamente ela está saudável mentalmente. Então, eu acho que isso fica como um ponto de reflexão, né? Muitas vezes a gente vê aquele sujeito lá ganhando medalha, batendo recordes, e não necessariamente ele está feliz, não necessariamente ele está Sim, realizado, sim, né? Ele está perfeito. sujeito ali a uma cobrança, a um estresse, a um nível de estresse muito grande. E aí, só para completar, Exatamente. isso que você falou do estresse, né? O estresse a gente sabe que é o mal do século. Né? Então, assim, antes do estresse, a gente fala de ansiedade, hoje no Brasil, 9% da população sofre de ansiedade. Eu não estou falando nem de transtorno de ansiedade, eu estou falando de Uhum, ansiedade uhum, como um sintoma. Então, isso é muito sim, sério. E a gente sabe quanto maior os níveis de estresse, de ansiedade, mais propenso a desenvolver estresse você tem, você baixa imunidade, você perde qualidade de vida, a sua capacidade laboral é prejudicada, tomada de decisão, concentração. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar atento a essa questão da saúde mental, independente do momento, né, de pandemia. Assim, a gente manter isso como sendo uma prioridade. Eu acho que tudo é questão do que a gente prioriza na perfeito. nossa vida, né? Aí eu falo pra caramba, Perfeito, Carol. Bri. Nada, imagina. A Lia tá falando aqui, Lia, um beijo. Não se dão conta de que isso, na verdade, diminui a imunidade, né? Eu acho que ela tá falando aqui, Uhum, né, em relação ao estresse, né? De que a gente fica nesse medo sobre essa pandemia e isso acaba, né, como você falou, diminuindo uhum. a nossa imunidade. O Wallace falou aqui, Foi ela que falou do sono também, Carol? É a mesma olha, pessoa que ela falou que sono regulado ajuda muito também. E esse é um dos pilares do autocuidado, né? A questão a higiene do sono isso, foi ela mesma. O sono regulado foi ela, ajuda né? muito também. Perfeito, porque Exatamente. entra como um desses pilares do autocuidado na parte física, né? Então, você ter essa preocupação da questão do sono, de você dormir bem, já tem vários estudos, né, que falam dessa questão, né, da noite bem dormida, dos tipos, né, de estágio do sono que você tem que atingir, porque o sono é reparador, né? Então, ainda mais para Sim. praticantes de atividade física, o sono ele faz parte
dessa preparação também, né? Assim como a alimentação, como a preparação psicológica e a preparação física. Perfeito o comentário dela. Verdade. Ah, então já falamos várias coisas, né? Sono, atividade física, terapia, alimentação, né? A Adrina está dizendo aqui, verdade. Tratam do corpo e esquecem, né, do psicológico. Acho que foi quando você mencionou em relação aos atletas, né? Sim, Porque realmente, às vezes eles têm corpos esculturais, têm desempenhos assim sobre-humanos e acabam realmente esquecendo da parte psicológica. Então, é um pouco do que o Wallace, né, falou no início da live, de que o papel do psicólogo do esporte, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, né, é sempre bom lembrar, transdisciplinar, na verdade, como você falou, isso. é, é fundamental, né? Justamente para Aham, que essa parte psicológica não seja esquecida, né? exatamente. Ó, o É, pessoal tá eu estava aqui comentando aqui, pensando, Dri. fale. Ó, Eu ia só deixa eu ver. complementar o que você Fala, falou, fala. aí você. É, que isso que a. Eu esqueci o nome dela que falou do. Lia, Adri. sono? Adri, Adrina. Foi Adrina. a Adrina, foi a Adrina, Tá, então isso que a Adriana falou é muito importante porque assim, a gente não dissocia mente e corpo. Tudo que Uhum, acontece, seja, a gente sabe disso na nossa área, que existe, né, a somatização, então muitas vezes o nosso corpo reage a questões emocionais através do corpo e vice-versa. Então, hoje em dia, a gente não uhum. tem como dissociar, é o que ela falou, às vezes as pessoas esquecem de tratar o psicológico, mas às vezes o nosso corpo está manifestando alguma alteração, às vezes até de ordem mesmo fisiológica, né? Às vezes uma gastrite, uma doença de pele. Isso pode ser um sinal, às vezes. E acho que Dri, você parou sua tela para mim. Não sei se sou eu. Pessoal, vocês estão me vendo? Dá um retorno aqui pra gente, por favor. Se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo. Porque a Adriana parou aqui para mim. Não sei se é a minha, se é a dela. Tô vendo aqui que o pessoal tá adorando a live. Dri, tô te vendo. Voltou, Ai, voltou. caiu minha conexão, meu Deus, agora eu Mas fiquei tudo agora já travado foi. aqui. Ai, que bom. Desculpa Agora acho que aí. o Não, pessoal essas tá te coisas da vendo bem. internet. São coisas da Mas você internet, travou o que né? eu estava Adaptação, falando? né? Aceitação e É, adaptação. Não vou esquecer disso. É, eu não sei onde é que eu parei, onde é que travou, mas eu estava falando dessa questão de corpo e mente e da somatização, né? Que às vezes aparece alguma coisa Isso. no corpo, às vezes uma gastrite, uma doença de pele, pode ser uma manifestação física de alguma coisa que é de ordem Uhum. emocional. O nível de estresse muitas vezes se apresenta dessa forma. Então hoje a gente não dissocia corpo e mente, não tem como. São indissociáveis, né? Show de bola. A Nathalie Pérez fez uma pergunta aqui antes de parar. Se eu não me engano, deixa eu ver que era uma coisa relacionada a sono. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar que foi, ó. Pessoas que dormem muito tarde podem ter o rendimento alterado, Dri? Então, existe um pesquisador chamado Dr. Marco Túlio, é um médico, ele tem, se não me engano, ele está à frente do Instituto do Sono em São Paulo, e ele pesquisa muito essa questão do sono ligada ao rendimento esportivo. Eu tive o prazer de ter Uhum. uma palestra com ele na época que eu trabalhava no judô, e ele fez uma palestra falando dessa questão da higiene do sono para os atletas, desde essa questão de horário ideal para você dormir, tempo de sono, qualidade do sono e o que poderia interferir na sua capacidade de dormir. Aí falou de insônia e tudo mais. Lembrando um pouquinho dele como referência, o que ele diz é o seguinte: o que importa que a questão de você, por exemplo, se eu durmo 8 horas ou 10 horas, é interessante verificar, e aí só um profissional especializado pode dizer, se esse sono ele está sendo suficiente para fazer o que eu falei dessa reparação. Né? Se você está tendo Uhum. um sono de qualidade, seja no tempo que você tem. Aí independe muito se você, por exemplo, ela falou de dormir tarde, mas você pode dormir tarde, se você dormiu, sei lá, 8 horas por dia, você acorda disposta,
Se você tem essa possibilidade de dormir tarde e acordar mais tarde, talvez não interfira tanto. O que ele fala é a questão muito do estímulo visual, que pode ser prejudicial para essa qualidade do sono, e aí independe se você vai dormir tarde, se você vai dormir cedo, que é essa questão hoje que a gente tem muito, né? De às vezes vai para a cama, leva o celular, leva o tablet. Então Uhum. essa questão da luminosidade, ela mexe com questões cerebrais, que eu não vou me aprofundar, que aí te colocam no estímulo. O nosso organismo, ele vai entender que de repente não está na hora dele dormir. E aí você vai ter mais dificuldade. Então ele dava essas orientações, né? De ter um tempo antes para você já se desligar, você preparar o seu Sim, ambiente para você dormir. Isso a gente faz com criança, né? Assim, a verdade. criança quando nasce, ela não sabe o que que é dia, o que que é noite. Então, se você Uhum. aí, meu filho dorme, que é uma beleza. Aí tá dormindo, daqui a pouco ele tá trocando noite pelo dia. Porque você tem que ensinar a criança, né? Que dia é dia, que noite é Exatamente. noite. Então, pra gente, assim, eu não Verdade. tenho exatamente, mas ela pode procurar a referência do Dr. Marco Túlio de Mello, que é uma autoridade nesse assunto do sono, tá? Mas não é muito a minha Show. especialidade. Pessoal, eu tô vendo aqui que foram 10 minutos, passa muito rápido. Eu te falei, Queria menina. colocar aqui muito. Passa aqui. O Wallace colocou assim: ACM, Aliança Corpo, Alma e Mente, que eu acho que foi um pouco do que o Alexandre, né, quis também dizer no início da live, que a gente não trabalha só a questão física, mas nem só a questão só social, a gente trabalha tudo. Vem pra ACM, galera, pode vir. Hum, Vem ser feliz. muito bacana. É, aqui a Michelle Becker, me chamo Keila. A minha pergunta é ao contrário da amiga acima. Ai, gente, qual será que Ixi, foi? qual é a Será pergunta que acima? é Michelle Becker? Se você Alian. puder fazer a pergunta que a gente está passando aqui, aí fica. A Ali Amaral colocou: muitos nutricionistas têm feito essa aliança da alimentação com o sono regular. Ótimo Sim. comentário. Nathalie está agradecendo. A Nathalie foi quem fez a pergunta, né, em relação ao sono. Ela Ah, colocou tá. obrigada, muito bom, colocou palmas aqui. De Renan nada. Graciano colocou joinha. Nathalie Bagins colocou excelente. Yasmin Dias está sorrindo. A Adrina está dando joinha. A Adriana está dizendo aqui: uma pena, está muito bom. Que bacana. Galera. Olha, tá dizendo aqui o Renan Graciano, a CM me transformou num atleta. Olha que bacana, gente. A Maria Helena tá falando aqui, vocês são ótimas, parabéns. A Ai, Deise, que bom. vem pra CM, galera. Já curte aí, segue a gente no nosso Instagram. Leonardo, parabéns, excelente live. O Wallace diz, Renan, grande atleta. Gente, o pessoal aqui tá dizendo excelente. Que É, bom que vocês estão gostando, a gente. Michelle colocou aqui. A última pergunta, né? Porque eu acho que eu tenho que encerrar a live, senão eu não consigo gravar. Mas vamos lá. Não, e Foi corre o risco, ela mal. fecha na nossa cara, menina. É assim, o Instagram determina e eu não posso esquecer a Fechou, surpresa. fechou. A surpresa. E Fala, essa pergunta verdade, eu falo da a surpresa. Michelle Beca falou aqui, foi mal de quem dorme menos. Acho que se a pessoa dorme pouco, será que isso impacta no rendimento Com dela? certeza, que eu falei de qualidade de sono, porque é um dos pilares dessa questão não só da preparação do atleta, mas do autocuidado, né? A higiene do sono, alimentação e atividade física estariam, e hidratação, estariam nesse pilar da área física. A área emocional, aí a gente entra com compaixão, empatia, manejo dos níveis de estresse, equilíbrio emocional. A gente tem o lado social, que é o que vocês fazem muito bem, então a questão das relações saudáveis, das conexões interpessoais, participações em grupos e redes de apoio, seria essa esfera, são quatro, né? Então, física, emocional, Uhum, a social e a espiritual, que é segundo você fala de conexão com a natureza, a parte da religiosidade, independente da orientação de credo de cada um. Você ter essa parte desenvolvida também em conexão. Hoje tem muita gente fazendo meditação, práticas contemplativas, enfim, aquilo que faça sentido para você e que mexa com a sua energia. É a esfera, quando a gente fala da esfera espiritual, é essa que está relacionada à nossa energia, relacionada à nossa fé. E aí cada um, é isso que eu falei, de você identificar a sua necessidade, né? Então o sono está perfeito. aí junto com a alimentação, como ela bem colocou. Carol, deixa eu só, eu vou fazer aqui, Fala, desculpa te pode falar. cortar. Eu queria dar um presente para vocês. Eu queria doar Opa! esse livro.
que é o livro que eu Ai, que comentei, legal. ó, que é o Psicologia do Como é Esporte e que do é? Exercício, Psicologia do Esporte e do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisa e Intervenção, Érica, Alberto e outros autores que são colegas nossos. E nesse livro Alberto, tem um... Alberto, Alberto Alberto, Figueiras? Alberto, nosso Alberto. Ai, gente, que legal. Ele fez a organização desse livro e é onde eu tenho esse capítulo falando com a Carol Muniz, falando sobre os Ah, aspectos bacana. biopsicossociais, entre outras coisas. Então, faço questão de presentear vocês com essa obra e façam Ai, que bom uso. legal, Depois Dri. a gente vê um jeito de chegar aí Dri, até vocês. não, vai chegar, nem que eu tenha que ir até, sei lá, até outro estado. A gente Tô dá um brincando, você é do jeito. Rio, né? Dri, muito obrigada. Eu tô vendo aqui que faltam 4 minutinhos só. Queria aproveitar para ler os comentários aqui, o pessoal falando, a Vanessa, por mais lives chicas assim, muito obrigada. Juliana Ai, Peniche falando gente, muito legal. obrigada. Obrigada mesmo, de Vera coração. Regina falando muito bom, parabéns. Fraga Gil falando eu quero. Luana falando que maravilha. O Wallace falando parabéns, excelente live. Obrigada, Queremos a gente. Adriana de novo, aí a Yasmin tá falando aqui. Só me Dri, chamar. portas abertas, né? Você sabe. Minha Super linda, obrigada. querida. Foi ótimo. Quando você quiser. Estamos aí. Ai, gente, olha, fiquei muito feliz assim de estar com vocês aqui hoje, estar com a Adriana Lacerda hoje, Deise falando aqui, parabéns, live ótima, esclarecedora, Deise Luiza falando que pena que está acabando. É, Dri, muito obrigada, né, pessoal? A gente vai Obrigada a ficar por você, aqui lindona. hoje. Olha, Parabéns ia pela falando de condução, linguagem. viu? Estreou com o pé Ah, direito nas obrigada. lives. Que Pois faça mais é. também. Dri, muito Um obrigada, assim, beijo. uma honra ter Beijo a você aqui com a vocês. gente, tá? A Beijo, honra foi pessoal, minha. boa Gente, noite. obrigada. Até a próxima. Beijo.